Olá, pessoal! E aí, como faz para ouvir música instrumental? Hoje eu trouxe meu violão para a gente conversar um pouco sobre isso. Bem, é verdade que a maioria das pessoas tem mais facilidade em ouvir música com voz, né, canção, do que música instrumental, porque é muito mais fácil mesmo ouvir uma voz, ter uma letra para seguir. Embora se a música esteja no nosso idioma ou não, a gente consegue ouvir com mais facilidade, entender com mais facilidade. Mas que nem a Carol falou naquele outro vídeo dela, o Escuta Só, em que ela focou um pouco mais na canção, tem vários elementos numa música que a gente pode seguir, como o ritmo, o timbre, a função do baixo, a melodia que pode mudar de instrumento, pode mudar de voz, as formas diferentes de acompanhamento, o arranjo instrumental daquela música. Tudo aquilo que ela falou a gente também pode utilizar como parâmetro quando a gente vai ouvir uma música instrumental. Então, por exemplo, a música instrumental não vai estar lá uma voz de uma canção, mas a gente pode começar a tentar seguir pelo menos a melodia, que em geral está na voz mais aguda, prestar atenção no baixo, ver se ele pegou a melodia, se ele está dialogando com aquela melodia, com aquela voz mais aguda, prestar atenção se a gente, por exemplo, estiver ouvindo uma orquestra, o que está acontecendo com essa melodia, ela está mudando de instrumento, eles estão fragmentando a melodia, como é que está fazendo esse jogo entre os instrumentos, como é que está o colorido sonoro, como é que está o arranjo instrumental daquela peça. Só que assim, como a maioria das músicas que a gente escuta pela primeira vez, até mesmo com a canção, a gente não decora aquela música de primeira. A gente ouve uma canção, a gente gosta, a gente coloca lá de novo e vai ouvindo e vai decorando a letra, vai pegando os trejeitos do cantor, vai vendo o que está acontecendo ali com aqueles instrumentos que estão acompanhando aquele cantor, e vai ser a mesma coisa para música instrumental. Às vezes a gente pode colocar de primeira e não entender nada, né? Ficar meio perdido porque não tem uma letra pra gente seguir, né? Mas não, a gente vai ouvindo várias e várias outras vezes com atenção, a gente vai desmembrando aquela música, sabe? A gente vai conseguindo ouvir cada partezinha daquela música com o tempo, com coisas que vai chamando a nossa atenção. Mas como eu falei pra vocês, eu trouxe meu violão hoje pra falar, então eu vou falar da música instrumental solo. Claro que a gente tem outros vários tipos de formação de música instrumental, como as orquestras, como os quartetos, duetos, rodas de choro, as bandas de jazz, enfim. Só que claro que, como eu vou falar só de um instrumento, a gente não vai ter tanto colorido sonoro assim acontecendo para prestar atenção, a gente não vai ter mudanças de instrumento para ficar seguindo a melodia em cada instrumento, mas tem muitos desses outros aspectos que eu falei para vocês que dá pra gente ouvir também na música solo, e é o que eu pretendo falar só de alguns aspectos aqui pra gente começar treinando e seguindo isso na música. A peça que eu escolhi para mostrar para vocês é uma peça bem curta, se chama Aires de Malambo, do compositor Abel Carlevare. Primeiro eu vou mostrar a música inteira pra vocês, né? Vou tocá-la toda e a explicação mais detalhada, digamos assim, vem depois da música, tá bom?
Bom, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas essa música é muito mais rítmica, harmônica do que melódica. Tem uma melodia, tem uma voz mais aguda, mas ela é mais fragmentada. Ela não é uma melodia que nem da canção, que fica lá do começo ao fim, né? Ela sempre é entrecortada com arpejos, com outras formas de acompanhamento, com o próprio baixo, né? Então no começo, por exemplo, a gente tem, né, só a voz aguda, mas ela é quebrada no acompanhamento, né, isso aqui, e depois ela ainda é intermeada, quebrada em arpejos, né, então, né, e aí depois vem um grande arpejo, que não é melodia, não é nada, é só um acompanhamento, né, uma parte harmônica. Continuação dessa melodia aqui, né? Que fica, é mais clara, dura mais tempo, tipo. Ela é uma melodia que dá pra seguir melhor do que aquela do começo, por exemplo, né? E aí na segunda parte da música acontece isso de novo, da melodia ser quebrada, né? Em arpejos, como por exemplo aqui, né? Clara, mas logo depois ele já vem com isso. Que é um acompanhamento, né? Então vê que esses fragmentos melódicos duram pouco nessa música, né? A outra parte que eu queria conversar com vocês é sobre a função do baixo. O baixo aqui pode ter uma função rítmica, mas também tem função de fazer passagens, de dialogar com a melodia, como de novo, vou voltar lá pro começo, a melodia faz um arpejo grande e depois o baixo pega essa mesma coisa e responde. Então ela faz assim. E aí o baixo responde a mesma coisa. E aí ele funciona também como passagens. Passagem é o que o nome quer dizer mesmo, né? Levar a música de um lugar para o outro, seja para repetir a mesma coisa, seja para mudar totalmente a música, a ideia da música, né? Nesse caso ele vai fazer, depois disso ele vai fazer uma passagem para ir para uma outra parte da música. Então ele faz, né, agora a passagem. E aí mudou, foi para outro lugar. A mesma coisa acontece com passagens na última parte, em que ele vai ter passagens, mas também vai estar dialogando com os arpejos que estão acontecendo na voz mais aguda. Aqui são os arpejos. Aí o diálogo do baixo. Passagem. Então eu vou repetir de novo o trecho sem falar. Que é a função de acompanhamento. No começo dessa mesma parte que eu tava tocando, ele fica. Enquanto tem uma pequena melodia acontecendo, né? Então é. Bem, agora vamos falar um pouco da harmonia. Essa música basicamente está em Ré maior. Ré maior. Só que várias vezes o compositor vai para Ré menor. Esse lance de brincar entre Ré maior, Ré menor, né, entre o modo maior e o modo menor, é muito comum mesmo nas músicas. E aqui a gente pode ver que o maior soa um pouco mais assim, né? E o menor é como se a atmosfera ficasse mais escura, metaforicamente falando, né? Menor. Então maior, menor. E aí o que acontece? Tem um trecho então que ele estará em maior e aí ele vai mudar para menor. Então vamos lá, essa parte aqui. Até que estava em maior e agora ele vai para menor. Ouviram? E agora ele vai para maior de novo.
vocês sobre os baixos. Ele tá em maior aqui, né? Menor. Ele vai fazer essa parte, última parte em Ré menor. Então tá maior, maior, menor. Tem outro aspecto que é do andamento, que a música, ela não fica sempre no mesmo andamento, né? Ela não é rápida sempre ou devagar sempre. Nessa música em específico, o compositor faz uma mudança de andamento no meio da música mesmo. Então, ela tá lá, aqui, né? E aí agora vai ficar mais lento. Acontece, né? Mudar o andamento no meio da música. A última coisa que eu queria falar um pouco é sobre o ritmo. Como eu falei, o nome dessa peça se chama Aires de Malambo. Malambo é uma dança muito popular ali na região do Rio da Prata, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. E essa peça, então, não sei se deu pra perceber, mas ela tem um ritmo muito mais homogêneo. Por quê? Porque ela é uma dança do começo ao fim. Tem algumas variações, claro, mas ela mantém mais esse ritmo do malambo, que é o quê? É o tá, tá, tá. Tá, 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 né? Então é tá, 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 tá. Vamos lá? Tá, 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 tá. Enfim, aqui foi uma demonstração, uns exemplos, mas vocês podem pegar essas características e jogar para outras músicas instrumentais que agradem vocês, e vocês podem começar a experimentar, tentar escutar, né, esses elementos que eu falei. Então é isso que eu deixo pra vocês como dica, né, ouvir a música repetidamente, só que com atenção, e tentar sempre desviar o foco da voz mais aguda. A gente tem uma tendência muito forte de prestar atenção na voz mais aguda, né, tentar desviar essa atenção para perceber o que está acontecendo ali com o pano de fundo da música também, que enriquece muito a música. Então é isso, se vocês gostaram, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, é só apertar nessa bolinha que tá aparecendo aqui em algum lugar, por favor, ajuda muita gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!